todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta primeira parte do vídeo, vamos falar sobre as 8 primeiras obras da carne, que está registrada no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 e 20, que diz assim: As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras. Até aqui. A carta aos Gálatas, ela foi escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo para desfazer as falsas doutrinas na vida dos cristãos que tinham se convertido a Jesus Cristo. E nas nossas vidas não é diferente. Quantos ensinamentos, se ouve por aí? O apóstolo Paulo hoje ele nos convida a ler a Bíblia, porque a verdade está na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo hoje nos convida a nos examinar, a olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente venha saber quem é que nós somos de verdade diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. É muito importante que aquele que é católico, ele deixe desse negócio de dizer, porque eu sou católico desde quando eu nasci. Aquele macumbeiro diz, mas eu sou macumbeiro desde quando eu nasci. E o cristão evangélico diz, mas é porque eu nasci dentro da igreja evangélica, Nós devemos parar com esse negócio de dizer essas coisas, porque Jesus Cristo é o caminho, é o único caminho, não existe outro caminho. Jesus Cristo é a verdade e todos os outros caminhos é mentira, porque só existe uma verdade, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele é a vida eterna. Só teremos vida eterna se nós estivermos obedecendo às palavras de Jesus Cristo, que estão registradas na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo agora e para todo sempre. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele veio nos ensinar sobre tudo aquilo que nos separa de Deus. A palavra de Deus diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. E ele deixou registrado nesse capítulo os pecados que nos separam do Senhor, começando a relatar, louvado seja Deus. Ele começou a dizer para os seus irmãos cristãos, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, que é a nossa carne. Ele quis explicar que tudo aquilo que o Espírito quer é totalmente contra o que a nossa carne quer. E os dois, eles são inimigos. E é por isso que nós não devemos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa carne quer. O apóstolo Paulo continuou dizendo que as coisas que a carne quer é a imoralidade sexual, que é aquele comportamento devasso, indecente, louvado seja Deus, com o seu próximo, com o seu companheiro, louvado seja Deus. Quando o homem ou a mulher, ele comete o sexo das prostitutas, ou até mesmo assiste esses filmes pornográficos,
Louvado seja Deus, Ele está abrindo a porta para o espírito de prostituição. Nós sabemos que o espírito é um demônio. E esse espírito, com esta porta aberta, ele entra na vida do casal e traz a destruição. Louvado seja Deus. Daí em diante, começam os adultérios, que é o principal inimigo da família. Porque o adultério, meus irmãos, ele engana os olhos, ele enche os olhos. Porém, ele vem destruindo os lares e ainda te faz acreditar que está deitado com a melhor pessoa do mundo. Mas a palavra de Deus em Êxodo 20:14 diz: não adulterarás, porque está escrito. Nós aprendemos que é pecado. Louvado seja Deus. Quando as portas da prostituição ela é aberta na vida do casal, através da imoralidade sexual, louvado seja Deus, esses espíritos são atraídos e causam a destruição, o divórcio. Quantos casamentos contemplamos hoje, meus irmãos, estão destruídos por causa da imoralidade sexual que começa entre os casais? Louvado seja Deus. A fornicação também faz parte disto. A fornicação, meus irmãos, é aquele sexo antes do casamento. A vontade de Deus, irmãos, ela é a nossa santificação. Ele quer que nós venhamos nos santificar a cada dia e não nos sujar. Por isso, o Senhor Deus, Ele deixou registrado na palavra dEle o que é pecado, o que é que nos separa dEle. Louvado seja Deus, e nós devemos nos separar, sim. Louvado seja Deus da prostituição. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O segundo pecado que o apóstolo Paulo deixou registrado foi a impureza. Louvado seja Deus. A impureza, meus irmãos, é uma mente poluída. Aquela mente que só vive julgando as pessoas por pensamentos. É uma mente que só pensa mal dos outros, nunca vê o lado bom, só vê o lado ruim. Aquelas críticas na mente que quem está próximo de nós não está vendo, não está ouvindo o que nós estamos pensando, mas o nosso Deus, que é o nosso juiz, Ele está contemplando tudo e anotando tudo para o dia do juízo, porque no dia do juízo serão abertos livros e outros livros, livros com pecados somente registrados por pensamentos. Um outro livro serão pecados que nós cometemos por palavras. Um outro livro, pecados que cometemos por obras, atitudes, ações. Louvado seja Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra é registrado. Nossos pensamentos, atitudes. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não devemos permitir, devemos lutar contra a vontade da nossa carne de cometer o pecado da impureza. Louvado seja Deus, através da nossa boca, falando palavras impuras que não agradam ao Senhor. Porque o livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 18, ele diz que as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que torna o homem impuro. E é verdade mesmo. Louvado seja Deus. Apesar de que também a falta de limpeza, a falta de asseio, viver na imundície, a casa suja, tudo isso também é pecado, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do nosso lar também, junto conosco, está do nosso lado, e não pode estar tudo sujo. Louvado seja Deus. Temos que nos esforçar para manter a nossa casa limpa, viver sempre com tudo organizado. Louvado seja Deus. Cuidar dos seus filhos, quem tem crianças, manter sempre os filhos asseados, limpinhos. Louvado seja Deus, porque os filhos são herança do Senhor, é um presente de Deus para nós. E nós devemos cuidar do presente que o Senhor Deus Ele nos deu aqui na terra. E o Senhor Jesus, quando Ele vê certas mães, pais que não cuidam dos seus filhos, deixam à toa, não cuidam da casa que Deus emprestou na terra. Quantas pessoas, meus irmãos, gostaria de ter uma casa e não tem, vive de aluguel por anos e anos e às vezes nem conquista uma casa própria. Mas você que foi abençoado por Deus, cuida do que Deus te deu. Vamos continuar cuidando para que o Senhor venha nos se alegrar com cada um de nós. Tudo que nós temos aqui na terra, meus irmãos, é presente de Deus. Então, quando a gente recebe um presente, a gente se alegra,
Vamos continuar alegres e cuidando do presente que o Senhor nos deu aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O terceiro pecado que o apóstolo Paulo ele relatou foram as ações indecentes, que é o pecado da lascívia. É um comportamento indecente, desonesto com o próximo. Louvado seja Deus, e não devemos agir com desonestidade, deveremos ser honestos sempre, ainda que a gente venha levar prejuízos. Também se trata de vestimentas indecentes, roupas coladas, apertadas, curtas, aquele tipo de vestes que o Senhor Deus ele não se agrada, que está fazendo o homem pecar, olhando para a mulher que está com esse tipo de roupa. Você acaba fazendo o homem pecar com os olhos, né? E é um tipo de pecado, é um tipo de comportamento, de atitude, de ação que não agrada ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Quando nós nos tornamos servos e servas do Senhor, as velhas vestes, elas devem ser esquecidas, né? E aprendemos que a forma que nos vestíamos antes é pecado porque nós encontramos com Jesus. E mudamos o nosso guarda-roupa e a partir daquele momento nós vamos tirar toda a sensualidade do nosso corpo. As roupas que traziam sensualidades, elas serão descartadas e trocadas por vestes santas, roupas que venham guardar o corpo do homem e da mulher. E assim nós juntos vamos glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Louvado seja Deus, não cometendo nenhum tipo de ação indecente, nenhum tipo de lascívia no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Glória a Jesus. O quarto pecado que o apóstolo Paulo deixou registrado para a igreja, louvado seja Deus, é a adoração de ídolos, que é o pecado de idolatria. A adoração de imagens é um pecado de idolatria. Objetos também, até pessoas. Nós, com certeza, já vimos por aí um homem, um pai, colocando o seu filho acima de Deus, ou colocando a sua esposa, ou colocando alguma coisa, um objeto, como um carro, como uma casa, como terras, coisas materiais, né? Aquele excesso de amor, aquele amor exagerado, está sempre ocupado com aquilo. Tudo que ocupa a maior parte do nosso tempo, meus irmãos, se torna uma idolatria na nossa vida. Louvado seja Deus. E isso é pecado diante do Senhor, está nos separando de Deus. Louvado seja Deus. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Nós sabemos que as coisas foram criadas para serem usadas e as pessoas foram criadas por Deus para serem amadas. Apesar de que o mundo hoje está pregando diferente, são as doutrinas do mundo. Amar as coisas e odiar as pessoas, usar as pessoas. Mas nós que temos um encontro com Jesus, que conhecemos a palavra de Deus e nós que estamos ouvindo agora Deus falando conosco, não sabíamos, mas agora já sabemos que a verdade é amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas, meus irmãos. Louvado seja Deus. O quinto pecado que o apóstolo Paulo deixou registrado foi o pecado de feitiçaria. Louvado seja Deus. Esses pecados de feitiçarias, eu acredito que todos nós conhecemos, meus irmãos, que são aquelas práticas de magia para alcançar resultados sobrenaturais por meios ocultos, que elas não podem ser explicadas de forma natural. Louvado seja Deus. Na Idade Média, tudo isso era considerado um crime, né, para o homem. Porém, hoje, para o homem, não é mais um crime, virou uma coisa comum, natural. Infelizmente, a feitiçaria tem tomado conta do espaço. Aqui na Terra, as pessoas têm cada vez mais se envolvido com feitiçarias, querem resolver seus problemas de forma rápida. Mas para o nosso Deus, ainda é pecado. Os ensinamentos do Senhor continuam de pé. O mundo mudou, mas os ensinamentos do Senhor não mudou. Os ensinamentos de Jesus Cristo são os mesmos. O que era pecado antes é pecado hoje ainda, independente da tecnologia ter se avançado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
também existe a feitiçaria espiritual, que o nosso Deus também, meus irmãos, ele não se agrada. Mas o que é uma feitiçaria espiritual? É quando nós desejamos mal ao nosso próximo. É quando você vê alguém torcendo para que não consiga nada na vida. Você já viu alguém assim? Torcendo para que o próximo, o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, de faculdade, não conseguisse nada na vida? Isso é feitiçaria espiritual. Começa a fazer orações ao contrário. Quando a pessoa conquista algo, tem uma vitória das mãos de Jesus, ela não se alegra com a vitória do seu próximo. Mas a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, ele deixa claro que o amor não seja fingido. O amor fingido, meus irmãos, é aquele que aquela pessoa fica na sua frente, te abraçando, sorrindo para você, diz que te deseja bem, diz que está feliz com a sua vitória, mas dentro do seu coração, do coração daquela pessoa, está desejando mal. Está arrasada porque você conseguiu, porque você está sorrindo. E isso é uma pessoa feiticeira. Só Deus conhece o que está dentro do coração do homem e da mulher. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo convidou os cristãos a olhar para dentro de si mesmos, porque olhar para frente, para os outros e apontar o erro do próximo é muito fácil. Mas cada um olhar para dentro de si é difícil. Às vezes a gente vê as pessoas tão ocupadas com a vida dos outros, né? Que elas esquecem da vida delas mesmas. Mas o Senhor Jesus, ele disse que é para a gente primeiro tirar o argueiro que está nos nossos olhos, né? A trave que está nos nossos olhos, antes de tirar o cisco que está no olho do próximo. Louvado seja Deus. Então nós devemos olhar para nós e se nós identificamos algum desses pecados em nossas vidas, que a gente estava tão ocupado com tantas coisas que não percebeu, mas agora porque estamos ouvindo a mensagem do Senhor, nós identificamos, vamos tirar essa trave dos nossos olhos. Louvado seja Deus. Em vez de lembrar, né, do cisco que está no olho do próximo, louvado seja Deus. E com certeza nós estaremos entrando no céu desta maneira. O sexto pecado que o apóstolo Paulo ele ensinou para os cristãos foi sobre a inimizade, que é a ausência da amizade. É quando você vê um irmão sentir ódio de alguém, ódio do outro, do seu próximo, querendo mal, né? É aquela pessoa que tem várias faces. Na sua frente ela é uma coisa e por trás é outra. Você já viu alguém assim? Louvado seja Deus. Essas pessoas existem porque o Senhor Jesus, ele falou que existiriam essas pessoas. Louvado seja Deus. Nós só vamos encontrar a perfeição, meus irmãos, lá no céu. Nós temos que aprender a lidar com a permissão do Senhor e a ajuda de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor ajuda para lidar com essas pessoas, com esse tipo de situação. E amar essas pessoas que agem assim. Porque quem age assim, meus irmãos, pensa que conhece a Deus, mas elas nunca viram a Deus. Estão em trevas. Louvado seja Deus. Mas Jesus estará aqui para expor as nossas falhas, nossos pecados, através da luz dele, para que ainda enquanto há tempo nós possamos confessar os nossos pecados e deixar para alcançar de Deus a misericórdia do Senhor. O sétimo pecado que o apóstolo Paulo ele veio trazer para os cristãos foi sobre as brigas. Louvado seja Deus. E meus irmãos, brigar, discutir, competir não é para o povo de Deus. Você com certeza já viu alguém contendendo a respeito de algum assunto, disputando algo, né, atacando o outro com a língua, soltando piadas, indiretas, críticas. Isso é um pecado de porfia. Louvado seja Deus. E as pessoas que praticam essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus. Louvado seja Deus. Quando você vê, meu irmão, minha irmã, alguém atacando o outro, falando mal de alguém, fazendo fofocas, contendendo, disputando algo, meus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não imita essas pessoas, nem coma com essas pessoas, meus irmãos, porque é mais fácil essa pessoa que age desta maneira induzir você a praticar os mesmos pecados que elas cometem, do que você, que é luz, atrair essas pessoas para a luz.
Louvado seja Deus. Então se afaste dessas pessoas. Nem sente nem coma com essas pessoas que praticam essas coisas. Louvado seja Deus. Apenas nós, quando nós identificamos, devemos nos afastar e orar, para que Deus venha salvar essas vidas. Louvado seja Deus e venha convencer a cada um dos seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E com certeza, essa pessoa um dia vai te agradecer. Porque nós devemos cuidar um dos outros. Esse é o verdadeiro amor. Amar uns aos outros é você se preocupar quando você vê essa falha, esse erro, esse defeito. Porque ninguém é perfeito, meus irmãos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos sujeitos a cair, a errar, a falhar. E a todo um tempo nós erramos, nós falhamos. E é a misericórdia do Senhor que nos deixa de pé. Mas o Senhor Jesus, ele se agrada daquele coração que se arrepende do mal que faz, que se arrepende e luta contra esse pecado, que fica brigando, né, com a carne, dizendo, não, carne, eu não vou fazer isso. Nós temos que lutar, nós não temos que alimentar, porque a nossa carne todos os dias vai dizer que quer, e você vai fazer o quê? Vai repreender em nome de Jesus Cristo e vai dizer, não, carne, eu não sou sua escrava, você é quem me obedece, eu não vou cometer nenhum tipo desses pecados, porque não agrada ao nosso Deus e eu quero morar no céu. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. O oitavo pecado, louvado seja Deus, é o pecado das ciumeiras, a emulação. Louvado seja Deus. As emulações, meus irmãos, são aquele ciúme exagerado, né, das amizades, que é somente aquela amiga, aquele amigo para você, né? Ciúme de coisas, né? Aquele exagero dos objetos, idolatra o esposo, aquele ciúme com a esposa, com seus filhos, né? Chega uma pessoa nova no meio, né, social e quer fazer amizade, a outra já fica, tem aquela amizade antiga, já fica com ciúme porque se aproximou do outro. E isso é um pecado que está levando muitos para o inferno. Parece ser uma coisa simples, mas não é simples não, meus irmãos. É um pecado que infelizmente leva as almas para o inferno e nós precisamos meditar na palavra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Louvado seja Deus, porque se nós nos afastarmos da palavra de Deus, vamos cometer, irmãos, esses pecados sem mesmo perceber. Louvado seja Deus. E quando pensarmos que estamos santos, salvos, preparados para Jesus voltar e nos levar, virá a grande decepção. Por isso que devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, buscar na leitura da Bíblia, buscar nas orações, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, louvado seja Deus, Jesus é todo poderoso para nos libertar, é Jesus quem liberta, meus irmãos. O nosso dever é apenas reconhecer, ter a humildade de reconhecer que tem esse pecado em nossas vidas e dizer, Jesus, eu não consigo deixar, me ajuda, me liberta, a tua palavra diz que o Senhor me liberta, então vem me libertar aqui, com certeza, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele vai te libertar. Louvado seja Deus. Amém. Aqui está a mensagem de Deus, meus irmãos, para o dia de hoje. Guarde no mais profundo do teu coração, porque esta mensagem é a mensagem da sua salvação. Agora vamos fazer uma breve oração agradecendo ao Senhor Jesus por esta linda mensagem. Amém? Obrigado, Jesus Cristo, por esta mensagem. Deus, escreve na nossa mente e no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, se existe algum desses pecados dentro de nossos corações, que o Senhor, por favor e misericórdia, venha nos libertar, porque a tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, nós não conseguimos, é mais forte do que nós. Senhor, vem nos ajudar, vem nos socorrer. Se o Senhor verdadeiramente nos libertar, nós não vamos mais ter prazer em cometer esses pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor pelo socorro divino neste momento da libertação da nossa carne, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Agora, meus irmãos, eu quero falar com você que está me ouvindo neste momento. Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele e ele tudo fará na sua vida. Você que quer tomar uma decisão neste momento de ser um verdadeiro crente em Jesus Cristo, repita comigo agora essas palavras. Amém? Vamos orar.
Meu Deus e Pai, perdoa todos os meus pecados, salva minha alma, Senhor Jesus. Eu pequei contra Ti, desobedeci a Tua palavra, mas confesso que neste momento eu estou muito arrependido, ó Pai. Eu Te aceito agora como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, ao reino de Deus. Você foi muito sábio em aceitar ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o caminho dos sábios é para cima, se desviando do inferno que está embaixo. Seja bem-vindo, seja fiel até a morte, para receber de Deus a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.